Real e City vão disputar a semifinal da Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva. No ano passado, os espanhóis derrotaram o City por 6-5, fazendo uma virada histórica impressionante. E agora, um ano depois, o time de Manchester vai ter a oportunidade de dar a revanche, encarando o Madrid de novo na semifinal. Mas essa não é a primeira vez que times se enfrentaram em 2 anos diferentes na Champions, hein? Então, nesse vídeo, a gente vai ver 4 vezes que times se reenfrentaram na Liga dos Campeões e puderam dar o troco. Bora! Então já vamos começar com um confronto gigante que poderia ser a semifinal desse ano se o City não passasse. Real Madrid contra Bayern. Quando se fala em Champions, esses dois são mestres. E eles já se enfrentaram algumas vezes no torneio. Um dos confrontos mais incríveis sendo lá na temporada 2011-12, quando conseguiram se classificar para a semifinal e eram dois dos favoritos para levar a taça. Isso era em 2012. E em 2010 o Bayern já tinha sido vice da Champions. Aí agora eram treinados pelo experiente técnico Jupp Heynckes e tinham um baita elenco, com Neuer, Robben, Ribéry, Toni Kroos e lá vai. Uma coisa muito forte. Já o Real era treinado pelo grande Mourinho e tinham Cristiano Ronaldo, Benzema, Di Maria, Ozil, Xabi Alonso e lá vai. Eram dois gigantes que alcançaram as semis do Continental e o primeiro jogo era na Allianz Arena. Aí quando começou, logo no primeiro tempo, aos 17 minutos o Bayern abriu o placar com Ribéry. Mas depois no segundo tempo o Ozil empatou para os merengues e antes do apito final Mário Gomes colocou os alemães na frente de novo. 2-1 pro Bayern na ida e agora iam para a volta com vantagem. Mas no Santiago Bernabéu o Real cresceu, abrindo 2-0 logo no primeiro tempo com 2 gols de Cristiano Ronaldo. Só que depois o Bayern também marcou, deixando o placar agregado empatado em exatos 3-3. Aí ninguém mais fez e ela acabou em pênaltis. Imagina, penalidades para definir o finalista da Champions. Aí o que parecia impossível aconteceu. O Cristiano perdeu a cobrança dele e depois o Kaká também teve o seu defendido. Sim, o Kaká tava aí. Aí mesmo com o Casillas pegando 2 pênaltis também, depois o Sérgio Ramos jogou longe e o Bayern derrotou o Real. O time do Cristiano tava fora e os espanhóis iam ficar mais um ano sem jogar a decisão da Champions. A última tinha sido em 2002. Aí beleza, o tempo passou, o Bayern foi vice daquela edição, mas ganhou no ano seguinte. E quando chegou a temporada 2013-14, os dois times de novo caíram na mesma chave e se classificaram pra semifinal. Mano, o Bayern já era o atual campeão europeu, atual campeão de todos os torneios que disputou, e agora o técnico era o grande Pep Guardiola, uma máquina. Já o Real continuava forte com seus craques, dessa vez treinado por um carinha chamado Carlo Ancelotti, e dessa vez a ida era no Santiago Bernabéu. O Real queria muito dar o troco pela derrota de 2 anos antes. Aí na Espanha, mesmo com muitas chances, só teve uma bola na rede, do Benzema no primeiro tempo, 1-0. Então o Real foi pra temida Allianz Arena com uma vantagem pequena. Mas se a vantagem não era tão grande, os espanhóis estavam com sangue no zóio e começaram tão fortes que nem o Neuer conseguiu segurar. O Sérgio Ramos abriu o placar aos 16, logo depois aos 20 fez outro, e aos 34 o Cristiano ampliou mais ainda. Que massacre! Então o jogo estava praticamente decidido, e aos 45 do segundo tempo o Cristiano, para fechar o caixão, faz mais um. O Real eliminou o Bayern com placar agregado de 5-0. Uma destruição total e uma revanche humilhante. E depois ganhou a taça. Isso quer dar o troco. E falando em Bayern, bora ir para a próxima revanche. E cara, depois daquelas finais de 2012 e 2013, o Bayern nunca mais conseguiu chegar na decisão. Com o Guardiola foi eliminado nas semis 3 vezes seguidas. Até que depois de muita derrota nas fases finais, na temporada 2019 e 20 com o técnico Hansi Flick, foram com tudo e fizeram uma campanha que assustava os outros times. Eles passaram pela fase de grupos ganhando todos os jogos e nas oitavas meteram 7-1 no Chelsea. Aí depois teve a parada da pandemia, mas isso não desacelerou o Bayern, que quando voltou fez aquele histórico 8-2 pra cima do Barça. Então estavam com o pé na final e derrotaram o Lyon para se classificar pra decisão. Primeira final deles em 7 anos. E se fazia muito tempo que não chegavam tão longe, quem ia disputar o título com eles era um time que tava ali pela primeira vez. O PSG. O Paris sempre quis ganhar a Champions, só que nunca ia longe. Mas agora com Neymar, Mbappé e Di Maria treinados por Tuchel, os caras podiam finalmente levar o título. E se o Bayern tinha goleado praticamente todo mundo até ali, contra o Paris o negócio era mais embaixo. Na decisão o Paris teve algumas chances muito boas, mas sempre parava no Neuer. Até que no segundo tempo, no cruzamento de Kimmich, Coman cabeceia sozinho, sem chance pro Navas e o Bayern faz o gol. Aí o Paris não conseguiu devolver e os alemães ganharam o jogo para se sagrar campeão da Champions pela 6ª vez em sua história. Os jogadores e torcedores do Paris ficaram arrasados. Essa era a chance de finalmente conquistar a Europa e o Bayern tirou isso deles. Mas o Neymar não baixou a cabeça e disse que ia chegar de novo na final. Então na temporada 2020-21 foram pra Champions já com mais experiência e mesmo tendo uma troca de comando, saindo o Tuchel pra vinda do Pochettino, o PSG
PSG passou com propriedade pelo Barcelona nas oitavas, até que no sorteio das quartas, caiu contra aquele time que era o seu pesadelo, o Bayern. E os alemães pareciam estar na mesma pegada do ano anterior, estavam com o mesmo técnico e nas oitavas passaram pela Lazio por 6-2 no agregado. E esse é um confronto muito difícil pro Paris, mas queriam a revanche e foram pra Alemanha fazer o primeiro jogo. O Paris tinha o objetivo de não ser derrotado ali. Aí em 2 minutos, o Mbappé consegue dar um chute pra falha do Neuer. O Paris abriu o placar, e no primeiro tempo ainda, o Marquinhos recebeu de Neymar e ampliou pra 2-0. Aí o Bayern cresceu e foi com tudo pra tirar a vantagem, até que com gol de Miller e Choupo-Moting empataram em 2-2. Mas o Paris ainda tinha Mbappé, que desempatou e derrotou o Bayern na Allianz Arena por 3-2. Cara, essa foi uma vitória gigante, ainda por cima que tinha a regra dos gols fora. Então em Paris podiam até perder por 1-0 ou 2-1 que ainda assim passavam. Aí nesse confronto o Leva tava fora por lesão. Aí no dia 13 de abril de 21, os dois times foram pro Parque dos Príncipes e no começo o jogo foi equilibrado, até que aos 40 do primeiro tempo o Choupo-Moting marca pro Bayern e o agregado fica empatado. Mas o PSG ainda passava pelos gols fora, não podia tomar nenhum outro. Então na segunda etapa se defendeu bem e o Navas jogou muito. Então o Bayern não marcou e o PSG eliminou os alemães. Acabavam de tirar o time que tinha deixado eles como vice. Deram uma revanche e a imagem icônica foi do Neymar comemorando com Paredes bem na frente do Kimmich, que disse que o Bayern passaria. Essa classificação foi comemorada como um título. Chegaram de novo na semifinal, mas na fase seguinte acabaram sendo eliminados pelo City. Então tá, até aqui a gente viu times que se enfrentaram na final e nas semis. Mas uma das maiores revanches de todas aconteceu quando dois times se enfrentaram em duas finais diferentes. Sim, eu tô falando do confronto de Milan contra Liverpool. Os dois historicamente foram muito vencedores no cenário continental, e quando chegou a temporada 2004-2005 alcançaram a decisão. O Liverpool foi meio que uma surpresa daquela edição, porque não tinha um elenco recheado de estrelas, tá ligado? Contavam com o Gerrard como capitão e Xabi Alonso, mas também com camisa 10 Luiz Garcia, John Rees, atacante Barós e etc. Treinados pelo técnico Rafa Benítez. Já o Milan era o Milan, tá ligado? Eram treinados pelo Ancelotti e se liga na lista de craques que tinham. Goleiro Dida, nas laterais Cafu e Maldini, na meio Kaká, Pirlo, Gattuso, Seedorf, no ataque Shevchenko e lá vai. Era muito gigante. Então na final que aconteceu em Istambul, o Milan foi com tudo e no primeiro tempo já abriu 3-0. A final parecia estar definida, mas na segunda etapa o Liverpool fez o que parecia impossível e no período de 6 minutos empatou marcando 3 gols também, aos 9, 11 e 15 minutos da segunda etapa. Olha isso. Então o que era pra ser uma vitória fácil do Milan, acabou indo pros pênaltis e o time da Itália perdeu 3 cobranças. Até o Pirlo perdeu, velho. Então o Liverpool de uma maneira impressionante ganhou e foi campeão da Champions pela primeira vez desde os anos 80. Isso foi tão incrível que o jogo ficou conhecido como o Milagre de Istambul. Os torcedores do Milan não podiam acreditar, mas os jogadores não baixaram a cabeça e ainda tinham um baita elenco. Até que no ano de 2007, ainda treinados pelo Ancelotti, o Milan conseguiu fazer uma baita campanha de novo e depois de eliminar o United nas semis, garantiu vaga em mais uma decisão. Aí adivinha quem também se classificou? Sim, o Liverpool de Rafa Benítez. Praticamente a mesma final com a maioria dos mesmos jogadores. O Milan ia poder ter a revanche, mas na final de Istambul os italianos começaram metendo 3 gols no primeiro tempo. Nessa final que estava acontecendo em Atenas, os italianos não estavam conseguindo abrir o placar. Será que ia vir outro vice? Até que aos 44,5 da primeira etapa, o Pirlo aproveita a bola parada e consegue fazer de falta. 1-0. Aí no segundo tempo, o Liverpool até teve chance também, mas aos 36,5 o Inzaghi amplia. 2-0, a revanche estava quase se concretizando. E só para dar um sustinho nos italianos, o Liverpool aos 44 diminuiu para 2-1. Imagina se empatasse, mas não conseguiram repetir o feito de 2 anos antes e o Milan foi campeão europeu. Conquistaram sua 7ª taça na história e mostraram ainda mais o quão gigante eram. Isso sim que é dar o troco. Mas beleza, a última revanche do vídeo é de um time que eu falei no começo, e um time que domina a Liga dos Campeões de uma forma impressionante, o Real Madrid. E a gente começou esse vídeo falando da revanche que o Real deu no Bayern em 2014. Aí bem nessa temporada, ali naquela revanche contra o Bayern, os espanhóis deram um troco em outro time alemão muito forte, o Borussia Dortmund. Sim, e para entender esse confronto a gente tem que ir pro ano anterior, quando o Real era treinado pelo Mourinho e assim como em 2012 quando perdeu pro Bayern, chegou na semifinal e de novo tava com sangue no zóio para chegar na decisão. Mas quem se classificou também era o Borussia Dortmund, que na época era uma máquina. O Dortmund era o atual bicampeão alemão, eram treinados pelo Klopp e tinham no seu elenco Gundogan, Reus, Mario Götze e Lewandowski. Sim. Então foram para a primeira partida no Signal Iduna Park e logo aos 8 minutos o Lewandowski abriu o placar. Mas depois o Cristiano empatou e ela parecia estar equilibrada.
nada. Até que no segundo tempo o Dortmund simplesmente acabou com os espanhóis. E quando eu digo Dortmund, quero dizer Lewandowski. Cara, o Leva meteu incríveis 3 gols no segundo tempo, 2 com bola rolando e um pênalti, e ganharam o jogo por 4-1. Poker trick do Leva, uma atuação gigante. Então os alemães já estavam com muita vantagem. No Santiago Bernabéu, o Real tinha que fazer 3 gols. Aí quando começou, mesmo precisando meter muita bola na rede, o Real não ia conseguindo marcar. Até que aos 38 do segundo tempo, o Benzema abre o placar, e aos 43, Sérgio Ramos faz outro. O Real só precisava de mais um. Só que a reação demorou demais para acontecer e não deu tempo de fazer outro. Então o Dortmund eliminou o Real Madrid em pleno Bernabéu. 4-3 no agregado. Mais uma vez a torcida merengue ficou decepcionada. Aí com essas eliminações, o Mourinho no fim da temporada foi demitido e o Real trouxe o Ancelotti. Então com o técnico italiano começaram a temporada 2013-14 com tudo para tentar de novo a classificação. E era um baita time, que agora já contava com Gareth e Bale formando o trio de ataque com Benzema e Cristiano Ronaldo. Então na fase de grupos destruíram e nas oitavas acabaram com o Schalke. Mano, o Real pegou raiva dos times alemães e destroçou os caras metendo 9-2 no agregado. Então estavam nas quartas e caíram exatamente contra o clube que tinha eliminado eles no ano anterior, o Dortmund. E cara, o Borussia continuava muito forte. O técnico ainda era o Klopp e estava ali para tentar chegar na final de novo. Eram os atuais vice-europeus. Mas o Real não ia deixar. E dessa vez a partida de ida era no Bernabéu. Então deram uma vida e logo aos 2 minutos e meio, Bale abriu o placar. Mas teve mais, aos 27 minutos Isco ampliou e no segundo tempo o Cristiano Ronaldo colocou mais um, 3-0. Na ida do ano anterior foi o Dortmund que destruiu na primeira partida, mas agora o Real devolveu literalmente. E nesse jogo não tinha o Leva, que estava suspenso por cartões amarelos, mas pra volta ele retornou e em sua casa o Dortmund tinha que dar um jeito de repetir os feitos do ano anterior. Aí realmente pareceu que o Dortmund ia conseguir. O Real sem o Cristiano machucado até perdeu um pênalti defendido e os alemães cresceram, tanto que logo aos 23,5 o Reus abriu o placar e aos 36 minutos o próprio Reus faz mais um, 2-0, e os alemães iam ter um segundo tempo inteiro para empatar o agregado. Um verdadeiro pesadelo pro Real, principalmente na frente dessa torcida maluca do Dortmund, mas acabaram dando azar e esse golzinho que faltava não saiu. Então o juiz apitou o final de jogo e o Real eliminou o Dortmund em pleno Signal Iduna Park. Devolveu literalmente na mesma moeda. Em 2013 o Dortmund eliminou os espanhóis por 4-3 no agregado. Em 2014 o Real derrotava os alemães por 3-2. Que confrontos gigantes. E sim, naquele 2014 o Madrid deu 2 revanches seguidas. Eliminaram o Dortmund, que tinha derrotado eles no ano anterior, e nas semis o Bayern, que derrotou eles naquele 2012 que mencionei no começo do vídeo. O Real é gigante. Mas e aí, tu acha que o City vai dar a revanche no Real? Comenta aqui embaixo. E se tu curtiu esse vídeo, vai curtir os outros que eu postei também. Dá uma olhada e compartilha ele. Então beleza? Valeu e tchau!